Olá, eu sou a Brigitte, eu sou estudante de mestrado em Engenharia Física na Universidade do Porto, em Portugal, e hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que eu tive no último ano. Durante esse período eu estudei na França, eu fiz o primeiro ano do mestrado através do programa de mobilidade Erasmus na Université Paris-Saclay e tive vários aprendizados lá e eu trouxe eles aqui para compartilhar com vocês. São, no geral, questionamentos, comportamentos que eu identifiquei na nossa geração. Então, nós estamos falando aí de jovens entre os 18 e 24 anos, talvez. E, claro que o ambiente que eu frequentei, em que eu identifiquei esses comportamentos, foi no ambiente universitário, seja aqui em Portugal, seja na França. Mas eu acredito que sejam comportamentos que se estendem a toda a geração, digamos. E eu digo isso por ter contatos com pessoas que trabalham em indústria, fábricas, por exemplo, em que os jovens que eles contratam também nessa faixa etária apresentam esses mesmos comportamentos, que eu acredito que sejam bastante nocivos na nossa formação. Então, vamos lá, é um vídeo que talvez seja um pouco mais provocativo nesse sentido. De novo, o objetivo é trazer questionamentos para que se identifique se não se está falhando em algum desses pontos e identificar se não é necessário uma mudança, talvez, de hábitos, de comportamentos ou mesmo de prioridades. O que eu identifiquei que me surpreendeu muito, e aí agora eu vou especificar realmente em pessoas que estão fazendo mestrado, e vou explicar por que me surpreendeu esse comportamento neste grupo em si. Eu reparei, no geral, uma falta de responsabilidade, uma falta de maturidade e mesmo uma falta de interesse no trabalho e estudo que estava sendo desenvolvido. E por que isso me surpreende? De novo, estamos falando do nível de mestrado. Isso significa que são jovens que já passaram pelo menos 3 anos no ambiente universitário, no ambiente acadêmico. Ou seja, já deu tempo de aprenderem aquilo que é essencial, aquilo que não é, como aproveitar realmente aquele ambiente da melhor forma. É diferente do que alguém que acabou de sair do ensino médio, está recém-integrando um ambiente acadêmico e não sabe muito bem como aproveitar as aulas, não sabe muito bem como aproveitar as atividades práticas. Então, por isso, esse choque, talvez. O primeiro erro, e aí que, de novo, chama atenção porque são estudantes do nível de mestrado em que eu observei isso, foi uma certa falta de coerência. E eu vou usar um exemplo bastante prático para que você consiga usar de forma mais fácil, de aplicar isso de forma mais fácil. O exemplo que eu trouxe aqui são de diversos candidatos que eu tive, de certa forma, contato, ou não sei bem que verbo usar nesse sentido. Mas diversos candidatos a um mestrado, segundo ano do mestrado, então aí já são pelo menos 4 anos de experiência no ambiente universitário, em que nas suas entrevistas para entrar nesse mestrado, ou nas cartas de motivação que escreviam, não conseguiam, e aí que surpreende, não conseguiam expressar, seja na entrevista, seja na carta de motivação, a motivação realmente que tinham, o interesse que tinham por aquela área. Então, tinham um discurso completamente incoerente do que a vaga propunha. E muitas vezes, nem sequer demonstravam interesse durante a entrevista. Parecia até que estavam, assim, quase que eram obrigados a estar naquela entrevista e por isso estavam lá. E por que eu digo que isso surpreende? Especialmente quando a gente fala... Pronto, estamos falando nesse caso de estudantes de física, em que estamos acostumados a resolver problemas, a ter um raciocínio lógico. E quando um candidato se propõe a entrar num mestrado de física experimental, por exemplo, mas na sua entrevista ele fala apenas de física teórica,
concordam que nitidamente há uma incoerência do perfil dessa pessoa e o que a vaga propunha. E pode ser até que a pessoa tenha o perfil para esse curso de física experimental, por exemplo. Mas foi exatamente o oposto que foi demonstrado durante a entrevista. E esse tipo de comportamento consegue ser muito bem evitado com alguns minutos de preparo antes da entrevista, porque as perguntas que o entrevistador vai fazer normalmente são perguntas padrão. Então ele vai perguntar os seus interesses, se é um mestrado de física experimental, ele vai querer saber como foi a tua experiência nos laboratórios, se gostaste desse ambiente. Então, esse tipo de perguntas, esse tipo de, mesmo de habilidades e competências, são esperadas que sejam demonstradas durante a entrevista. E como eu disse, com alguns minutos de preparo antes da entrevista, se consegue realmente escrever quase que mapear uma fala para estar de acordo com aquilo que a vaga espera, né? O que o entrevistador espera. E o mesmo quando se trata de uma carta de motivação. Na carta de motivação, você tem muito tempo, na verdade, para escrever aquela carta e se mostrar realmente motivado para aquilo. E aqui eu entendo que muitas vezes essa dificuldade em expressar essa motivação seja realmente pela falta dela, por não saber que percurso seguir, né? Por não ter certeza de se é aquilo que realmente almeja. Mas aí eu acho que nesses casos tem que se distanciar um pouco da situação e entender que independente de se for ou não escolher aquele percurso é uma oportunidade, é uma porta que é interessante se deixar aberta. E olhar, de novo, de forma estratégica e identificar que se eu conseguir, durante a entrevista de emprego, transmitir essas XYZ competências e falar de ABC experiências que eu tive, eu consigo manter essa porta aberta. E depois, se optar por um outro percurso, tudo bem, mas a porta não foi fechada por uma incoerência no discurso. Porque, na verdade, isso mostra realmente uma falta de maturidade, de não conseguir, de ter ali, a pessoa tá dedicando o tempo dela para te receber, para conversar contigo, esclarecer tuas dúvidas em relação à vaga, por exemplo, e a pessoa se mostra completamente, com um perfil completamente oposto àquilo que é pedido, né? Então aqui traz um pouco essa falta de maturidade mesmo, falta de responsabilidade, que para quem tá avaliando isso fica muito evidente. Pronto, por isso eu considero um erro até grave, talvez, por ser uma experiência num tempo curto, digamos, mas que tem um impacto tão grande depois nos resultados que vêm a partir dela, né? O segundo erro, ele é um pouco mais complicado no sentido em que ele envolve mais treino. E eu posso até relacionar já ele com o terceiro erro. Aqui eu tô falando dessa falta de interesse que se tem nas atividades, no estudo, no trabalho que está sendo desenvolvido. Ou, ao menos, uma falta ou uma dificuldade de demonstrar esse interesse. E isso está um pouco relacionado com uma falta de esforço, porque vocês vão ver que, na verdade, essas três coisas, na verdade, estão bastante interligadas e se manifestam muito nas ações que se tem. Quando eu digo falta de esforço, eu digo que eu noto em muitas pessoas da nossa idade um pouco aquilo de lei do mínimo esforço, sabe? Em que a pessoa faz o mínimo que precisa. E é claro que existem situações em que você tem de fazer tudo da forma mais eficiente. E às vezes o mais eficiente naquele momento é você fazer um mínimo naquela determinada tarefa por causa de outras responsabilidades que tem em paralelo. Mas aí é uma tomada de decisão estratégica e não é desse tipo de comportamento que eu tô falando, porque daí a energia foi usada de forma correta, né? Mas eu tô falando realmente de fazer sempre o mínimo que precisa. Quando eu falo de demonstrar interesse, eu tô falando de, não necessariamente de fazer perguntas durante a aula, por exemplo, que eu acho que é a forma mais simples que se imagina de demonstrar interesse. Eu, particularmente, raramente faço perguntas durante a aula ou enquanto a pessoa está me explicando algo, a menos que seja, assim, uma dúvida que surgiu muito rápido.
E aqui eu vou trazer um vídeo só sobre isso, em como aproveitar melhor essas situações. Mas aqui se trata de identificar qual que é a forma mais conveniente para ti, mais confortável e mais natural até, de demonstrar esse interesse. Então, seja num outro momento tirando dúvidas com o professor, seja perguntando sobre outros assuntos, seja num estágio, por exemplo, encontrar uma forma mais eficiente de fazer aquela tarefa para conseguir realmente concluir mais rápido e poder aproveitar o tempo que tem naquele estágio para aprender outras coisas e pedir por novos desafios. E aí aqui vocês veem que há uma mistura entre essa demonstração de interesse e o esforço que se coloca numa atividade. Falando especificamente da parte do esforço, eu acredito que se você vai dedicar o seu tempo, independente do que acontece, você tem de dedicar o seu tempo para passar naquela prova, ou você tem de dedicar o seu tempo naquele estágio, você já tem uma quantidade de horas que você vai ter, inevitavelmente, de dedicar àquilo. Então, para que isso não seja uma perca de tempo, que esse tempo, que o que você faz durante aquele intervalo, seja da melhor forma possível, que você busque fazer da forma mais eficiente. E eu acho que isso que é importante, porque aqui há uma sutileza, que foi o que eu comentei no início, em que não se trata necessariamente de você ter o 20, né, de fazer tudo ao máximo, mas de fazer da forma mais eficiente. Às vezes, o esforço que você tem para ir de um 17 para um 18 numa cadeira laboratorial, a quantidade de horas que você precisaria dedicar para aumentar esse um valor vai prejudicar outras componentes. E então aqui tem que ser... tem que haver um equilíbrio nesse sentido, mas que haja esse esforço. E por que eu digo que é importante ter esse esforço? Por que é importante fazer as coisas realmente com o intuito de aprender elas? Porque quando a gente está falando dos trabalhos que são passados pra gente na universidade, por exemplo, e aqui eu acho que esse é um dos grandes aprendizados da licenciatura, independente do curso, é aprender... é fazer aquela apresentação bem feita para você aprender a organizar os seus pensamentos. E isso é a mesma coisa num relatório, né? É você aprender a escrever melhor, a organizar os pensamentos com uma forma lógica, a conseguir argumentar. Todas essas competências é que formam o profissional, independente da área que a gente estiver falando. E quanto mais esforço você colocar naquele trabalho que você entrega, é esse esforço, é esse trabalho ativo que você faz, seja num laboratório, seja na escrita de um relatório, numa apresentação, é isso que vai realmente te dar as competências. Então, se você vai dedicar já 3 horas para escrever um relatório, às vezes você consegue otimizar essas 3 horas, às vezes você pode fazer talvez em 5 horas e fazer um trabalho muito mais bem feito, em que você aprende muito mais. E aqui eu tô exemplificando com alguns números, né? Isso, obviamente, cada um vai ter um tempo diferente, uma demanda diferente, mas eu acho que é importante se questionar o quanto que você pode estar perdendo por não colocar um pouco mais de esforço no trabalho que você faz. Eu acho que esse é um questionamento bastante importante de se fazer, né? Tem muitos trabalhos que são entregues, em que é nítido que a pessoa não se esforçou. E isso tá tão comum, essa falta de esforço, esse entregar o mínimo, que muitas vezes quem faz simplesmente o que é pedido já consegue se destacar. E isso, na verdade, é bastante triste, né? Porque aquilo que é pedido, na verdade, era para ser o mínimo que deveria ser entregue por todos. Enfim, então aqui fica esse questionamento. E eu acho que é importante, né? Se questionar das ações que se tem e das coisas que se deixa de fazer de uma forma saudável, realmente, para conseguir se autoconhecer melhor, para
conseguir se desenvolver mais. Então eu acho que esses pensamentos são bastante importantes de se ter. Pronto. É importante lembrar e ter em mente sempre o objetivo que você tem no longo prazo para conseguir traçar um plano, elaborar um plano para alcançar esse objetivo. Sempre que se trabalha em algo a longo prazo é muito mais fácil porque se consegue ir construindo aquilo aos poucos, né? Um pouquinho a cada dia. Enfim. Tenham isso em mente, reflitam sobre isso. E um bom exemplo de como se perde tempo, e isso é óbvio que é um problema da geração, principalmente das gerações mais novas, né? É o tempo que se passa nas redes sociais, por exemplo, vendo coisas que são puramente inúteis. É um entretenimento que apenas nos deixa mais ansiosos, que realmente não agrega em nada. E depois, quando você precisa estudar, fazer um trabalho, aquilo se torna chato para a maioria, porque é trabalhoso, tem que pensar. E eu acho que as últimas gerações não querem pensar, na verdade. E aí entram várias questões, mesmo a nível de o meio que a pessoa está inserida, e não é algo simples, é que entra um debate muito mais complexo. Mas eu acho que é importante buscar estar o mais presente possível na tomada de decisões que você tem. Enfim. É complexo, e o objetivo aqui, realmente, como eu disse, é provocar, é gerar esses questionamentos e quem sabe resultar numa mudança de comportamento que, no fundo, o único objetivo é que tenhas um melhor desempenho e consigas aprender mais e consigas se destacar diante da maioria. Seja numa entrevista de emprego ou, pronto, diversas questões como a gente falou aqui durante o vídeo. É isso. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Por enquanto, eu desejo bons estudos, um bom trabalho e bons momentos de lazer também, porque isso é muito importante, né? Pra, enfim, manter o bem-estar e manter a criatividade em dia. E é isso. E boa sorte, porque sempre ajuda. Tchau, até o próximo vídeo.